Oi, gente. Eu não vou conseguir olhar pra cá, não. Vou ficar olhando só pra cá, porque agora aqui no estúdio cinematográfico, nos estúdios de gravações, tem uma tecnologia que agora eu tenho, como é que fala? O retorno? Retorno de imagem, não é isso? Nem sei, ó. Oi, diretora. Ah, não tem diretora hoje, ela tá aqui comigo. Que piadinha. Nossa, E eu aqui, engraçada. E eu aqui, Sense. E o Tim, ela dá sense, o Tim. Gente, olha, eu tô falando aqui tudo e tal, mas aquele meu talk show não vai estar sendo assunto de brincadeira e putaria e tudo e tal, de risadinha e tudo, não. A gente vai falar um pouquinho sério e tal. Hoje vai ser um assunto bem sério. Eu vou entrevistar a Raíza sobre uma coisa bem séria. Não, mas é sério, gente. Vamos lá, vamos no assunto. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão, essas coisas assim. Por que a Raíza está aqui? Porque a Raíza, ela, há um tempo atrás, ela foi diagnosticada com ansiedade e síndrome do pânico, não é depressão. Eu que botei depressão porque eu lembrei de um caso de uma pessoa e que quando a gente começa a terminar de falar da Raíza, aí eu vou citar o caso dessa menina. Aí eu vou fazer umas perguntas pra ela, porque você pode ter ansiedade e síndrome do pânico e não sabe, e não procurou ajuda ainda e não aceita que tem, entendeu? E aí eu vou fazer umas perguntas, ela vai falar dela e se você se identificar, você precisa procurar ajuda. Raíza, me fala assim mais ou menos quanto tempo tem a primeira vez que tu teve? A primeira vez que eu tive foi em 2012. Faz mais de 4 anos. O que foi que tu sentiu? Primeiro, foi de cara já a síndrome do pânico ou primeiro veio a ansiedade? Me diz o que tu sentiu. Eu acho que uma coisa tá ligada à outra. Eu acho, assim, posso até estar sendo super Eu ignorante, perguntei porque mas... eu sou ignorante, eu sou Pois é, eu totalmente também leiga. sou, né? Tipo, não é um assunto que eu pesquisei, eu só fui diagnosticada e fiz tratamento, mas a primeira vez que eu tive foi em 2012, eu tava no trabalho e o meu trabalho era digitando, era ligando o pessoal e tal. E eu lembro que eu acho que eram uns 3 dias antes de eu viajar. Aí tava tudo certo, eu trabalhando, aí começou. Tipo, aí eu comecei a me tremer muito e comecei a ficar com taquicardia, assim, e me tremer. E eu comecei a desconcentrar. E meu trabalho exigia muito da minha concentração, porque era um trabalho muito mecânico. E eu não conseguia, tipo, ficar lendo o que eu tinha que escrever e muito menos ficar ligando pra cliente. Aí eu respirava, tipo, não, peraí, vai dar certo. Que é isso, e eu sem entender nada, né? Não vai dar certo. E continuou, até que eu fui na minha chefe e falei, olha, eu tô passando muito mal, não sei o que mas eu não tô conseguindo mais nem me concentrar. Aí ela, não vai no médico agora, na emergência. Aí eu fui, quando eu cheguei na emergência, eu expliquei pra médica, aí ela me perguntou assim, brigou com o namorado? Brigou com o namorado? Aí eu falei, não. Aí ela, isso é ansiedade, isso que você tá sentindo são sintomas de ansiedade. Aí ela, você tem alguma coisa muito importante, tipo, você tá preocupada, não sei o que. Eu falei, não, eu vou viajar daqui a uns 3 dias e vai ser minha primeira viagem pra fora e tal. Aí ela, pode ser isso, mas curta sua viagem, aproveite, não sei o que. Foi super gente boa, aí me receitou alguma coisa que eu acho que nem era tarja preta, acho que ela receitou uma coisinha mesmo bem fraquinha, porque a receita não era azul, era uma receita normal. Eu acabei nem tomando. Eu acho até que ela me deu atestado, eu fiquei sem trabalhar o resto dos dias até ir viajar. Já ir viajar e sair de férias. Pronto, essa foi a primeira vez. Depois dessa vez aí, durante a tua viagem, nessa tua primeira viagem aí, tu sentiu alguma coisa? Na minha viagem eu não senti nada, porque a minha viagem foi só de 20 dias, então eram férias mesmo, era só curtição. Só que quando eu voltei, eu voltei a trabalhar e meu trabalho eu não gostava do que eu fazia. Era um trabalho muito estressante e era uma coisa que, além de estressante, era uma coisa que eu não gostava de fazer. Tipo, não era legal 2 vezes, entendeu? Ele era estressante e ele não era legal de fazer. Tem gente que gosta, mas tipo, eu não gostava mesmo. Acabou que aconteceu uma fusão lá dentro da empresa. E a gente ia ter que trabalhar com outras pessoas que a gente já sabia que não ia se dar muito bem, com outra chefia e que não sei o que. Então eu já voltei a trabalhar com aquela coisa assim, vai ser uma bola, vai ser muito pior. Maior, né? Vai piorar tudo. Se já é ruim, vai piorar 1000 vezes. E eu voltei a estudar, voltei pra faculdade, tá? Então eu passava o dia inteiro fora. Eu ia trabalhar bem cedo, saía do trabalho, eu ia pra faculdade, eu chegava em casa às 11 horas da noite. Tipo, era super cansativo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não funciono sob pressão. Tipo, eu tenho que ter meu tempo, assim, sabe? De calma, tipo, de pensar. Eu
Eu não consigo fazer, eu não consigo. Eu admiro super quem faz essas culturas, assim, que trabalha e estuda, faz um monte de coisa, tá super bem. Eu não consigo, eu pifo logo. Dá logo merda. E às vezes eu digo assim, Raiz, eu só funciono sob pressão. Raiz, não, eu não. E eu não, porque ela fica me pressionando. Aí ela fica, Raíza, eu funciono sob pressão. Eu fico, e eu não. Então para de ficar me pressionando. Aí eu voltei, fui fazer todas essas coisas. Eu tava super estressada. Eu lembro que o meu limite, assim, foi quando... E minha mãe tava saindo do emprego. Aqui em casa é só eu e minha mãe. Eu não tenho pai, tipo, não tem ninguém que ajude, assim, é eu e minha mãe. E minha mãe ia sair do emprego, tava com a ameaça de sair do emprego. Eu tipo, putz, fudeu. Eu tô no emprego que agora eu vou ter que carregar esse emprego e carregar a menina nas costas. Aí foi que eu fui caindo mais, assim, aos poucos. Aí teve um dia que foi, tipo, o fundo do poço, assim, quando eu bati o carro de propósito. Aqui embaixo. Eu nunca bati o carro, eu tenho o quê? 6 anos de carteira, eu só bati o carro essa vez e foi de propósito. De raiva, porque tinha um pessoal estacionado ali no lugar errado e eu tava com tanta raiva que eu bati assim na coluna e saí arrastando o carro assim, arrancando tudo assim no retrovisor, as coisas. Foi explosão, né? O corpo ele responde como pode, a gente não tem controle. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu já sei a resposta, porque as pessoas são assim, mas tu deve ter sido muito julgada. Muita gente deve ter olhado pra ti e ter pensado, vixe, isso é frescura. A Raíza tá fingindo, ela tá se passando, porque ela não quer trabalhar, porque ela tá com preguiça. Porque tem gente, fala, porque eu tenho certeza que você passou por isso. Além de ter gente que, pode ser até que nem fale pra você, mas que tem gente que já olha com... Principalmente do teu trabalho, quando você vai ligar e dizer, olha gente, vou colocar um atestado, não sei o que, aí já começa a olhar torto, o teu chefe já começa a olhar torto, não sei o que, as pessoas da tua família, porque, enfim, né, família. Já começa a olhar torto, já começa aquela coisa, você não, né, fica com as coisas assim, com os comentários pra minha mãe, ficava na época, né. E pior é que, tipo, a gente também se sente mal, entendeu? É tipo um negócio que... E quando eu falo, eu não funciona sob pressão. Então eu começo a me pressionar também, tipo, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não consigo. Tipo, eu passava a noite inteira chorando, eu não conseguia. E eu imagino que de tantas pessoas falarem, às vezes você pergunta, será que eu só não tô com preguiça? Será que eu só não tô então, você se sente muito mal, porque você fica se sentindo incompetente mesmo, você fica se sentindo vagabunda, você fica se sentindo preguiçosa, você fica pensando, não, isso aqui realmente deve ser tudo uma grande palhaçada minha, isso não é de verdade. Aí até que um dia que eu fui no médico mesmo, um psiquiatra, porque lá no meu trabalho também tinha uma menina que também estava passando pela mesma coisa. Aí ela me indicou o psiquiatra dela e eu fui, e nesse mesmo dia minha mãe foi demitida. Aí tipo, era eu morrendo de chorar no telefone e minha mãe me acalmando, tipo, menina, vai dar certo, não sei o quê. Aí eu fui no psiquiatra, foi quando ele me colocou de licença. Aí eu entrei pelo INSS e fiquei 6 meses de licença pelo INSS. Por depressão mesmo. Então tem a ver, né? A depressão, a síndrome do pânico e a ansiedade. Tem tudo, porque eu acho que é uma coisa que vai levando a outra, entendeu? Se você não fizer um tratamento mesmo, você fica trancado pro resto da sua vida ali e você acha que não consegue sair mais daquele buraco de um negócio dentro de você que você não sabe explicar, as pessoas também não conseguem entender e enfim, é um negócio tenso. Assim, porque existem crises, né? Tem época que tu tá ok, que tu tá bem, mas tem época que deve dar crises assim. Me explica como é que são tuas crises, o que é que tu sente? Eu acho que a emoção, independente da emoção que você tiver, tipo, feliz ou triste, você vai sentir alguma coisa, entendeu? E principalmente se você não estiver fazendo tratamento. Eu fiz o tratamento por pouco tempo, só que eu me mudei pra Irlanda. Aí eu não fazia mais, eu não tinha mais médico, eu não tinha mais plano de saúde, então eu fui e, graças a Deus, em 1 ano eu só tive uma crise de pânico e que foi tipo a minha crise de pânico mais louca da minha vida. Foi no Natal mesmo, no dia de Natal. E eu tava super feliz porque era Natal e era o Natal aqui, só que era com os meus amigos lá e era como se fosse a família, entendeu? Só que era os amigos, todo mundo na cozinha, trabalhando, fazendo coisa, a gente sabe. Colocou o filme do Esqueceram de Mim pra assistir. A gente ficava fazendo essas coisas que a gente costuma fazer no Brasil, só que a gente tava lá, era todo mundo junto, todo mundo passando pela mesma coisa junto. E eu tava super feliz, eu não sou aquela pessoa super apegada, meu Deus, a família, eu queria estar. Não queria, eu tava super ok, tava super bem, eu tava pelo contrário, eu tava super feliz que eu tava lá. A gente comeu e tal, aí quando foi, eu comecei a ficar muito sonolenta. E como eu fiquei sonolenta, eu achei que realmente era só sono. Aí eu
Falei pras minhas amigas, eu tô descendo, eu vou... Porque a casa era no apartamento da minha amiga, era no 5º andar e eu morava no quarto. Aí eu falava, olha, eu tô descendo porque eu tô com muito sono. Aí quando eu cheguei no quarto, troquei de roupa e tal, aí me sentei na cama. Aí eu desliguei a luz. Aí eu tentava fechar o olho, aí eu não conseguia. E aquela coisa, tipo, me tremendo e com muita taquicardia e eu achando a qualquer momento que alguma coisa muito ruim ia acontecer. Ou uma coisa muito ruim ia acontecer, ou eu ia morrer, ou eu ia passar muito mal, e eu tava com medo. Era um medo muito grande, era um medo surreal de alguma coisa que não existe, entendeu? Aí eu acendia a luz, aí eu daqui a pouco desligava. Aí eu daqui a pouco ligava, aí eu fiquei nessa 2 horas, de ligar e desligar a luz assim, ó, e eu não consegui de jeito nenhum relaxar. Eu tava muito tensa, tipo, eu não tinha nada, né? Foi com cansaço mesmo que eu acho que eu acabei dormindo. De repente, mas sei lá, acontece uma vez no ano, assim, esse tipo de crise, mas às vezes também acontece, que é com mais frequência, de tipo, eu acordo às vezes com sopapo, assim, sabe? Que aí dói aqui. Aí eu passo o resto do dia, até às vezes a semana toda, down, assim, pra baixo e não tenho coragem de nem sair de casa. E não é coragem de preguiça, como tu querendo dizer, não é coragem de preguiça. É um desânimo, assim, que você Parece não que quer. o órgão que promove a esperança, ele morreu, né? É. E você não tem mais esse órgão. E aí você não tem força de vontade também. É. Pelo que tu tá me relatando, né? Eu acho que, tipo, você não tem força de vontade de mostrar pras pessoas que você ainda tá viva. Por você, tipo, o seu quarto era o seu melhor lugar e a sua cama a melhor pessoa. É, tipo isso. O povo te chama pra sair, não sei o que, mas você não tem vontade nenhuma. E você pensa que você não vai se sentir bem no lugar e que você vai passar mal. E que eu fico, não, vou ficar em casa. Até que depois passa de verdade, sabe? Você vai se sente melhor, a vida segue, não sei o que, até que acontece de novo e você fica... É como se fosse um looping, assim, vai acontecendo e acontecendo direto. Alguma hora tu teve apoio familiar, assim, apoio de amigos e tal, ou sempre... Porque nessas horas você sente o quanto é por você mesmo, né? Imagino que daí você... Assim, você sente, meu Deus. É porque assim, eu melhorei mais quando realmente eu fiquei de licença do meu trabalho, porque era o meu trabalho que era demais pra mim, eu não conseguia, sabe? E aí eu consegui ficar lá 3 anos. E depois que eu fiquei de licença, que eu fiquei 6 meses em casa, aí eu fiquei bem melhor. Eu só tinha essas crises de vez em quando, que aí eu tomava um calmante, eu não é uma miligrama muito super alta, assim, era um pouquinho, eu já fico super bem. E pronto, tipo, eu não cheguei a ter essa visão de precisar da família, dos amigos, entendeu? Não só quando aconteceu, tipo, na época que eu fiz isso aí já é uma história muito trágica, mas já mudando um pouco. Não, nem tanto, né? Na época que eu fiquei de licença, minha mãe foi demitida. A minha mãe trabalhava 31 anos na mesma empresa. E ela, tipo, se viu sem fazer absolutamente nada e sem dinheiro, assim, né? Porque ela recebeu enfim, mas ela ficou preocupada como é que ia ser daqui pra frente, não sei o quê. Ela não tava indo ao médico, ela não ia. Aí ela começou a ficar super mal também. Ela começou... Eu ia te perguntar se alguém que tu conhece também entrou. Então a minha mãe ficou na mesma época que eu fiquei. Então, na época que eu fiquei mesmo de ficar de licença e tal, eu tava cuidando da minha mãe. Às vezes, logo no começo, depois ela também começou a se tratar e ela tinha o próprio tratamento dela e eu tinha o meu. Mas no começo, eu tinha que dar o meu remédio de dormir pra ela dormir. E às vezes eu nem tinha remédio pra dormir, às vezes era o último e tal. Aí eu ficava meio mal, assim, acordada. Mas eu dava um remédio pra ela dormir, porque ela ficava super mal. Ela achava que ia morrer do coração, porque realmente dá um taquicardia, uma palpitação assim no coração, que aí ela achava o tempo todo que ia morrer. Penso, quando eu tive a minha crise de pânico na época do meu pós-operatório, depois eu vou contar pra vocês. Um dia talvez eu consiga fazer esse vídeo, porque eu tô esperando a Tati poder falar, Tati da Bem-Estar, porque o último vídeo vai ser sobre como foi o meu pré-operatório, como eu me preparei pra cirurgia e tal. E eu tive uma crise assim de pânico. Eu vou contar de uma menina que eu conheço assim mais ou menos da faculdade, que ela era uma pessoa extremamente animada, aquela pessoa que acorda feliz, que já dá raiva. Sabe aquela pessoa que acorda feliz? Eu, pelo menos, às vezes o povo acorda feliz do meu lado e eu...
Ainda nem acordei ainda, então não vem sorrir pra mim que eu não vou te sorrir de volta. E aí, assim, essa menina era super feliz, super extrovertida, animava o ambiente e tal. Essa menina foi assaltada e ela nunca mais foi a mesma. Ela entrou em depressão e ela tinha umas crises, tipo, a gente tava aqui, ela ficava olhando assim do nada, com medo de ver alguém, sabe? Ela entrou mesmo, ela se afundou mesmo nas crises de pânico, na depressão, e eu nem sei como é que ela tá hoje. E eu conheço também, essa que eu não conheço, é uma pessoa que eu conheço que conhece ela, que ela teve um namorado, esse namorado filmou os dois transando, tendo relações, e ele espalhou o vídeo dos dois e essa menina ficou completamente depressiva. Ela não conseguia sair de casa, ela não conseguia ver ninguém, ela achava que todo mundo tava falando dela. Ela ainda tentou, mas a pessoa disse que quando ela chegava nos cantos, ela achava que o povo tava dizendo assim, estão olhando pra mim, porque assistiram meu vídeo, não sei o que e tal. E assim, às vezes a gente fica por nós mesmos, por cotidiano nosso, e tem vezes que a gente fica por outras pessoas, porque as pessoas vão e fazem alguma coisa com a gente acaba ficando. E assim, a mensagem é pra que se você tem algum desses sintomas, procure tratamento, porque isso não é normal. Não é normal, tem tratamento, você precisa de ajuda, psiquiatra e psicólogo, terapeuta. Não é coisa de gente louca, não é, porque eu não tenho nada disso e eu faço terapia. A Raíssa só teve a depressão, né, a síndrome do pânico, e ela teve acompanhamento com o psiquiatra. Então, gente, não é porque vocês estão ficando doido, entendeu? A gente é cheio de sistema, todos eles funcionam perfeitamente. Às vezes acontece uma coisinha que um deles, por exemplo, o sistema nervoso, começa a funcionar errado e mexe com todos os outros, acaba entrando no sistema cardíaco e tal. Então não deixe de procurar ajuda, você precisa de ajuda se você tiver esse problema. E antes de você fazer qualquer coisa com alguma pessoa, pense na consequência que isso pode trazer para o outro, seja a pessoa que você quer conhecer, porque a humanidade ela tá muito sem amor, muito mesmo, só pensa nela. Se é pensando em você, então só faça com outro que você gostaria de receber. E a mensagem é essa. Deem um like aí no vídeo, joinha e tudo e tal. Espero ter ajudado de alguma forma. Raíssa, eu quero te agradecer, porque quando a Raíssa, agora recentemente a Raíssa teve uma crise, e aí ela pegou e disse, Raíssa, eu tive isso. Eu disse, Raíssa, vamos falar disso no canal, vamos ajudar pessoas, e ela topou, e não é todo mundo que aceita falar disso assim. Então, muito obrigada mesmo. Espero que a gente tenha ajudado pessoas. E nos sigam nas nossas redes sociais. O meu Instagram é @RaíssaTeixeiraMelo e o Snap é raissamelo.90. E o teu? O meu Instagram e o meu Snap é RaíssaJM. Então pronto, beijo!